Graça e paz no nome de Jesus. Nós gostaríamos de saudar todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, na nossa primeira conferência pastoral para a família. Para nós tem sido um grande prazer, uma honra poder servir você lá no seu lar, aí onde você está, nesse período tão difícil para todos nós, período de quarentena, coisas que têm realmente modificado dramaticamente a vida, não somente aqui na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Falar sobre família é algo maravilhoso, grandioso. É algo que enche o nosso coração de alegria, porque nós estamos falando algo de Deus, da palavra de Deus. Deus lá na eternidade decidiu que Ele ia criar homem e mulher e estabelecer ali uma família. Portanto, família é algo do coração de Deus, algo divino, algo celestial. Mas, no entanto, nós sabemos que a pandemia tem revelado, simplesmente tem trazido à tona tantas coisas. Tem mostrado de diversas formas aquilo que o ser humano tem enfrentado de mais obscuro na alma. O pecado na vida do homem tem sido trazido à tona diante das lutas e dificuldades. Sofrimento, pecado, duas experiências na vivência humana que estão entrelaçadas. Portanto, o tema que nós queremos trazer nesta noite não é um tema fácil, é um tema complexo, um tema cheio de pontos obscuros e complexos, mas baseados na palavra de Deus. Nós queremos trazer uma palavra pastoral de encorajamento, de conforto, de ânimo. Nós queremos trazer também conselhos práticos a você que tem sido afetado pela violência doméstica. Nós queremos então iniciar com uma breve oração, e eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós pudéssemos orar e pedir a Deus a sua instrução. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos oriente, nos conduza segundo a Tua santa palavra. Nós te pedimos que o Senhor Deus nos dê clareza na exposição daquilo que é a verdade a respeito de um Deus que é justo, de um Deus que é santo, de um Deus que se importa com aquele que tem sofrido como vítima do pecado de outras pessoas. Nós oramos no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. O casamento na criação de Deus nos revela um cenário maravilhoso. Deus é aquele que primeiro celebra a união de homem e mulher, Adão e Eva. Ele estabelece esse relacionamento e, através desse relacionamento, em último plano, ele traz glória e exaltação a si mesmo. O relacionamento conjugal ao longo da Escritura Sagrada é utilizado para se referir ao relacionamento de Deus e da sua igreja. A linguagem conjugal, ela é utilizada em toda a Escritura. A Bíblia começa com o casamento, a Bíblia termina com o casamento. Apocalipse capítulo 21 nos fala de um novo céu e uma nova terra. E Jesus Cristo e a sua igreja sendo unidos ali neste grande encontro triunfal, nesta celebração, neste casamento celestial entre a igreja de Cristo, santificada, purificada pela obra do Cordeiro, e Cristo como sendo o noivo da igreja. É dessa forma que a Escritura Sagrada começa. Mas o livro de Gênesis nos fala a respeito da entrada do pecado no mundo. E como o pecado distorceu a imagem de Deus no homem. E como o pecado fez com que aquilo que foi desenhado e projetado para ser um ambiente de santificação, de adoração, de honra a Deus, se transformasse num ambiente de manipulação, subjugação, traição, infidelidade.
O tema da violência doméstica saltou diante dos olhos do mundo inteiro. Não simplesmente aqui no Brasil, os números dessa violência dispararam, mas também na Europa e no mundo inteiro. Gostaria então de trazer uma breve definição para que nós possamos andar na mesma trilha. O meu referencial teórico será o trabalho de uma irmã conselheira bíblica que serve na instituição CCEF, um centro de aconselhamento e uma escola de aconselhamento bíblico que está ali no estado da Pensilvânia, no subúrbio de Filadélfia. O nome dela, Darby Strickland. Darby Strickland tem aconselhado casais em situações de violência e abuso durante os últimos 15 anos. E o livro que ela publicou a respeito de violência doméstica é o produto desta experiência de mais de 15 anos servindo ao Senhor, ali ajudando vítimas de abuso sexual. A respeito desta definição de opressão, de violência doméstica, Darby Strickland diz: opressão no casamento ocorre quando um cônjuge busca controlar e dominar o outro através de padrões de comportamento coercitivo, controle e punição. Portanto, a violência doméstica, quando é perpetrada no lar, ela viola, ela quebra o projeto de Deus para que o lar, a família, o relacionamento de marido e mulher sejam este palco através do qual Cristo, Deus, é honrado e glorificado. Relacionamentos abusivos a cada dia aumentam. E a pandemia simplesmente revelou um problema que já existia. Mas o fenômeno é que quanto mais este número aumenta nas estatísticas ao redor do mundo, menor são as denúncias que estão sendo feitas a cada dia. Isso nos revela algo danoso, estarrecedor. Aquilo que nós estamos assistindo é que predadores, abusadores e vítimas estão como que presos dentro do lar. Eu gostaria então de trazer a você a possibilidade de reconhecer essas coisas, ou 5 formas de como este abuso no lar ou a violência doméstica se expressa. E o primeiro deles é com o abuso físico. Aquele que traz danos físicos a um dos cônjuges, ou filhos através do uso de força direta, ou de objetos que são lançados. O abuso físico é aquele que traz um dano grotesco à vida de mulheres ao redor do mundo. Mas não é somente o abuso físico que caracteriza violência doméstica, mas o abuso emocional. Se há negligência, ameaça, isolamento, humilhação, exploração, se um dos cônjuges promove um senso destrutivo de medo, de vergonha, de culpa em um dos cônjuges, está acontecendo a violência emocional. Darby Strickland diz que o abuso emocional chega a ser muito mais danoso do que o abuso físico, porque ele distorce a percepção da realidade da vítima. A vítima começa a entender que ela é alguém de um menor valor, ou simplesmente sem valor algum. A vítima começa a entender que talvez ela esteja sendo punida por Deus, ou ela realmente merece ser surrada, amordaçada, controlada. Mas não é simplesmente o abuso físico e emocional, mas o abuso espiritual. É estarrecedor, queridos, como a violência doméstica não é algo simplesmente de casais não cristãos. Darby Strickland aponta para dados terríveis. De 3 em cada 10 casais cristãos estão experimentando ou vivenciando algum tipo de abuso dentro de lares de pessoas que conhecem a Deus e conhecem a palavra de Deus. Isso é realmente extremamente bizarro.
O abuso espiritual faz com que aquele abusador se utilize da doutrina bíblica de forma distorcida para controlar, para submeter a sua mulher, para forçá-la a fazer coisas, de uma forma que ele usa a Escritura Sagrada para controlar, dominar e oprimir a sua vítima. O quarto tipo de abuso seria o abuso sexual. O abuso sexual acontece quando o sexo não é a expressão da união emocional e espiritual. Quando um casal não está experimentando o sexo da forma como Deus planejou para o deleite de ambos dentro do ambiente do casamento, mas ele é utilizado para satisfazer, para amordaçar. Quando um dos cônjuges, de forma forçosa, conduz o seu cônjuge a fazer aquilo que ela não quer fazer. Talvez implementando coisas como pornografia e outros tipos de elementos bizarros, pornográficos e mundanos na sua prática sexual dentro de casa. Onde aparece uma espécie de estupro dentro de casa, onde mulheres são forçadas a fazer aquilo que elas não querem fazer. E se isto acontece, está acontecendo abuso sexual. O último tipo de abuso que nós podemos listar neste trabalho, nessa pesquisa de Darby Strickland, é o abuso financeiro. Normalmente vítimas de violência doméstica não têm nenhum acesso ao orçamento financeiro, não porque simplesmente deixaram isso nas mãos do marido, mas porque o marido se utiliza do dinheiro para manipular, para amordaçar. Ele nega prover aquilo que ela precisa, porque ele é o detetor do dinheiro. Então, o abuso financeiro acontece em lares, fazendo com que um dos cônjuges, por causa do poder financeiro, amordace, controle e oprima o seu cônjuge. A você que está nos assistindo nessa noite, eu gostaria de fazer algumas perguntas, para que você pudesse reconhecer, talvez isso na sua experiência, talvez aquelas pessoas que são vítimas de violência doméstica não estejam assistindo, porque estão talvez na companhia do seu marido, daquele que está perpetrando, daquele que está oprimindo e abusando. Mas a você que está ouvindo e pode ser usado para abençoar pessoas e passar por algumas dessas perguntas. Você está sendo oprimido ou oprimida? O seu cônjuge faz você sentir-se constantemente sem valor? O seu cônjuge usa constantemente palavrões contra a sua pessoa? O seu cônjuge causa em você medo, pavor, terror? O seu cônjuge agride você fisicamente ou já machucou seus filhos com o uso de uma arma? O seu cônjuge te intimida e ameaça a ponto de machucar aqueles que você ama? O seu cônjuge tem forçado você a fazer sexo ou a praticar sexo de uma forma que você não desejaria praticar? O seu cônjuge tem controlado ou privado você de dinheiro ou de recursos básicos necessários à vida? O seu cônjuge te exclui das decisões dentro e fora de casa? O seu cônjuge age de uma forma possessiva, ciumenta, dentro e fora de casa? O seu cônjuge tem perseguido você, incluindo as suas ligações, os seus textos no seu celular, no computador? O seu cônjuge te culpa por ser ele violento e lhe diz que você merece o que ele está fazendo com você? O seu cônjuge, de uma certa forma, tem usado a Bíblia para te amordaçar, controlar e oprimir? Se você disse sim a alguma dessas perguntas, você tem sido uma vítima de violência doméstica. Talvez a sua mente esteja confusa, você que está assistindo. Talvez existam vozes no seu coração que impedem você de entender de fato o que está acontecendo, o que de fato está se estabelecendo no seu lar.
Portanto, eu gostaria de te ajudar dizendo a você algumas palavras. Talvez pensamentos como, ele faz isso só de vez em quando, ou quando está bêbado. Ele é homem, eu entendo porque ele me força a ter relação sexual e fazer aquilo que eu não quero. Pessoas com pensamentos escravizadores, sendo amordaçadas e oprimidas. Abusadores trabalham para esconder o que eles estão fazendo e para manipular coercitivamente as suas presas. Dessa forma, eles agem para criar confusão na mente das suas vítimas. As suas dúvidas e incertezas criam um ambiente onde o abuso e a violência doméstica é perpetuada. Portanto, é importante que você distingua claramente. Aqui vai algumas perguntas para te ajudar a clarear a sua mente. Você tem se sentido culpada por ser abusada? Opressores são mestres em imprimir culpa em suas vítimas. O seu cônjuge lhe força a você fazer coisas que você não quer, ele age de forma coercitiva. Você sente talvez pena do seu cônjuge. Aqui talvez esteja um cônjuge que é abusador dizendo para a sua vítima, a culpa não é minha, eu me excedi na bebida, o estresse da vida, do trabalho, ou até mesmo da pandemia, da quarentena, me faz estar descontrolado e eu fiz isso ontem com você. Talvez você esteja se perguntando algo a respeito de como você pode se livrar disso, ou o que você deve fazer, se essas coisas estão fazendo parte da sua vida. Algumas coisas eu gostaria então de afirmar a todas aquelas pessoas que reconheceram ou estão reconhecendo que foram ou são vítimas de violência doméstica. Em primeiro lugar, a opressão que você está sofrendo não é sua culpa. Todo e qualquer comportamento abusivo é indesculpável. Não existe nenhum tipo de justificativa que fundamenta o comportamento de uma pessoa amordaçando, controlando, dominando, machucando de forma emocional e física o seu cônjuge. Eu quero te dizer que você não merece isso. Algumas vítimas talvez tenham um pensamento como, olha, no meu passado eu fui uma pessoa má, eu cometi erros e agora eu creio que Deus está me punindo. Eis aqui uma provação que eu tenho que enfrentar para o resto da minha vida. Talvez você esteja pensando a respeito de que Deus está te chamando para aguentar ser abusada, oprimida, machucada, violentada a cada dia. E eu quero te dizer que não, ninguém merece isso. Talvez você pense, se eu fosse uma esposa melhor, Deus não estaria me punindo agora. Isso é mentira do seu coração enganoso, mentira de Satanás, porque isso desconsidera completamente a graça de Deus. E aquilo que Deus fez por você, aquilo que Deus fez na cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram cancelados, foram pagos na cruz do Calvário. Portanto, estes pensamentos que fazem com que vítimas de violência doméstica acreditem que devem passar por isso, é mentira de Satanás, ou é influência do nosso coração enganoso, pecaminoso. Algumas outras coisas que eu quero te dizer é que Deus odeia a violência. O Salmo de número 11, versículo 5 diz, Deus abomina o que ama a violência. Então a violência doméstica deve ser parada. A opressão viola o projeto de Deus para o casamento, como eu falei no início. Aquele que deveria cuidar, amar, prover, nutrir, está sendo usado para destruir
amordaçar, humilhar, esmagar. Mas eu quero te dizer que Deus vê o seu sofrimento. Deus não está alheio. Deus não está distante de você, mas Ele está vendo isso. Para aquele que está sob opressão, talvez você esteja pensando: Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. A palavra de Deus nos mostra pessoas que tiveram o mesmo pensamento. Por exemplo, o Salmo de número 43, verso 2 diz: pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Porque eu hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. O desejo de Deus é resgatar você dessa situação de violência doméstica. Lembremos-nos de Êxodo capítulo 3, quando Deus ouve o clamor do seu povo que estava sendo oprimido no Egito. Aquele povo não se conformou com isso. Ele não disse: não, nós temos que pagar pelo que fizemos. Não, eles oravam e clamavam a Deus e articulavam a sua dor diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor e o choro e as lágrimas do seu povo. E Deus ouve as suas lágrimas. Não desista. Clame ao seu Deus para que haja libertação desta opressão. De forma final, eu gostaria então de te dar alguns conselhos práticos. Como eu disse no início, a Covid-19 revelou tantas coisas. Pessoas lidando com a ansiedade, medo, depressão, suicídio e violência doméstica. Como eu havia falado, mesmo o número de casos aumentando durante a pandemia, o número de denúncias caiu quase que pela metade. Alguns conselhos práticos. Em primeiro lugar, pense cuidadosamente sobre a sua situação e considere um plano de emergência. A palavra de Deus diz que você pode articular o seu sofrimento, a sua dor e clamar a Deus por intervenção divina. Mas Deus não quer que você pare por aí. É necessário um plano emergencial concreto. Portanto, reconhecer que é abusada e orar intensamente sobre a sua situação faz parte de um plano de ação, mas não se limite a isso. Em segundo lugar, não sofra sozinha, peça ajuda. Se você é cristã, busque intensamente por uma ou duas pessoas confiáveis, maduras na fé, que podem cuidar de você e do seu coração. Pessoas que podem realmente te ajudar neste plano concreto para se libertar de tal opressão. No entanto, peça ajuda com sabedoria. Não utilize textos no seu celular, deixando assim um rastro para que o abusador possa descobrir aquilo que você está precisando fazer, porque a sua vida está sob risco. Não passe e-mails, porque os abusadores normalmente estão investigando a vida das suas vítimas para tentar esconder aquilo que eles estão fazendo. Prefira telefonemas, talvez na direção ou no caminho do mercado. Você pode falar com alguma pessoa, você pode então simplesmente marcar, falando em outras palavras, para que você possa, no meio da confusão, do seu desespero, da sua aflição, da sua angústia, compartilhar a sua dor, a sua luta, a opressão que está causando tanto sofrimento na sua vida. Em quarto lugar, faça um plano de fuga. Se você está considerando deixar a sua casa porque a sua vida está sob risco, não ligue inicialmente para as autoridades. Eu falo a polícia ou a delegacia de proteção à mulher. Primeiro, escolha um lugar seguro para a sua fuga. E aí, quando você estiver nesse lugar seguro com você e os seus filhos, bem longe da sua casa, e aí você pode então denunciar, porque as autoridades foram constituídas por Deus para trazer espada sobre todo tipo de injustiça que é pecado.
Aqueles que querem ajudar uma pessoa, uma vítima, faça-o com sabedoria. Essas informações devem estar ali reservadas a um pequeno grupo de homens e mulheres, talvez 2 ou 3, extremamente piedosos, comprometidos com a obra, e que amam essa pessoa e que querem ajudar. Faça com sabedoria, para não expor esta pessoa ao perigo. E aqui há uma palavra, em tempos de pandemia, é difícil talvez receber uma pessoa numa situação de violência doméstica. As pessoas estão com medo de contaminação. Isso faz com que o tratamento da violência doméstica seja mais desafiador ainda. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, você, irmão e irmã. Citando o livro de Provérbios, capítulo 19, verso 17, capítulo 17, perdão, verso 17. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Nós podemos ser mãos e pés de Deus, para abençoar vítimas de violência doméstica. Em sexto e último lugar, pastores e líderes devem ser neste momento instrumentos de Deus para ajudar vítimas de violência doméstica. Se nós falharmos, eu e você, nós estaremos sendo negligentes com o cuidado das ovelhas de Cristo. Algumas igrejas têm planos concretos. O que fazer se você recebe uma ligação de madrugada e aquela mulher está sendo espancada e os filhos espancados? Pastores, líderes, temos que ter um plano concreto engatilhado. Algumas igrejas têm acionado hotéis e pousadas. Um casal da igreja, um diácono, uma irmã, rapidamente se dirige ao local, pegando esta irmã e os seus filhos e levando rapidamente para um hotel, se não há possibilidade de, no meio da madrugada, contactar algum irmão. Planos simples, mas concretos, podem trazer conforto, podem trazer proteção, cuidado a pessoas que estão sendo violentadas a cada dia. Para terminar, eu gostaria de citar um trecho de um artigo escrito por Darby Strickland, recentemente, durante a pandemia. Ela diz, abre aspas, devemos descansar nas promessas de Deus, que ultimamente estamos seguros em Deus. Mas nós sabemos também que nós não estamos fisicamente seguros neste mundo caído. Por essa realidade nós lamentamos profundamente. Mas nós temos também razões para ter esperança. O Senhor nos convida a clamar por sua ajuda, a clamar por sua justiça. E Ele nos promete ser o nosso refúgio. Mesmo quando os nossos lares não são mais ambientes seguros. Não há escassez de promessas na Escritura Sagrada que mostra o cuidado de Deus pelo que está vulnerável. Ao nos lembrar disso, devemos ficar profundamente encorajados e inspirados a ajudar pessoas, tornando-nos mãos e pés de Deus, para auxiliar o vulnerável, a vítima, o oprimido. Que como igreja de Cristo, nós não esqueçamos do vulnerável durante esse tempo de grande tribulação, aprendendo a ministrar a vida deles de forma prática e concreta, com amor e com sabedoria. Gostaria de orar nesse instante, desafiando você a talvez ser este instrumento de Deus, com aquelas pessoas que você sabe que tem sido oprimida, abusada. Feche os seus olhos e vamos orar nesse instante. Mais uma vez, ó Deus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, milhares e milhares de mulheres, e talvez homens em algumas situações, que têm sido abusados, oprimidos, amordaçados, humilhados, explorados, violentados
emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Eu quero clamar a Ti, ó Deus, que o Senhor acorde e levante a Tua igreja de uma forma amorosa e concreta para ajudar estes em situação de vulnerabilidade. Que possamos compartilhar do amor de Deus de forma concreta. Essa é a nossa oração, ó Deus, que o Senhor Deus tenha misericórdia de milhares de casos que têm sido reportados a nós aqui na igreja de Pinheiros, que estão acontecendo de norte a sul, de casos que estão sendo reportados por jornais. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor use das autoridades, mas não simplesmente das autoridades da Tua igreja. Essa é a nossa oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém.